Uma grande saudação a todos os delegados ao 15º Congresso Nacional dos Professores. Aos nossos convidados nacionais e estrangeiros, aos nossos incansáveis trabalhadores dos sindicatos, aos da Federação, aos trabalhadores aqui do Fórum também, que asseguraram, eles e os outros, a realização deste congresso que envolveu aqui, durante 2 dias, centenas de participantes, nomeadamente 662, já o dissemos também. A todos obrigado. Ao longo destes dias aqui falamos de tudo o que interessa aos professores, à escola e à educação. Num debate sempre vivo e intenso falámos da carreira docente, dos horários de trabalho, da gestão democrática, da municipalização, da apresentação, das questões específicas de todos os setores, do financiamento da educação. Aprovámos moções, documentos, orientadores, que vão nortear a nossa ação e a nossa intervenção no próximo mandato. Elegemos os órgãos de direção que vão dirigir a nossa Federação no próximo triênio, no próximo mandato. Uma nova direção eleita neste Congresso que continuará o caminho de experiência feita em décadas de luta por meio de uma intervenção sindical combativa com os docentes do setor público, do setor privado, com os investigadores, sempre em defesa da profissão docente e da educação. E é esta FEMPROF, reforçada, que sai deste Congresso, que apresentará a nova solução de governo que sair do ato eleitoral da manhã, 18 de maio, as decisões que foram consagradas neste Congresso. É por isso a mesma FEMPROF que daqui sai. A FEMPROF que sempre colocou a profissão docente no centro da sua reivindicação. A FEMPROF, como está consagrado na Constituição da República, na Lei de Bases do Sistema Educativo, sempre lutou pelo direito dos portugueses a uma escola pública, gratuita, democrática, inclusiva e plural. A FEMPROF, que, como já foi dito e confirmado neste Congresso, não fará nunca depender os seus objetivos reivindicativos em função da maioria parlamentar que resultar deste ou de qualquer ato eleitoral, porque o nosso compromisso é com os professores, é com a escola que saiu da Revolução, aquela escola pública que possibilita o acesso a todos sem restrições. Aquela escola que consegue reequilibrar as diferenças sociais. A Escola de Abril. Uma escola que não queremos submetida às leis da oferta e da procura, uma educação que não queremos mercantilizada, onde as escolas privadas com os alunos socialmente mais favorecidos e que apresentam melhores resultados nos famigerados rankings, são recompensadas e acumulam ainda mais recursos com dinheiros públicos, claro. Uma escola onde as outras, as da rede pública, estigmatizadas porque mais mal posicionadas nos tais rankings, perdem ainda mais os seus já parcos recursos. Por isso, camaradas, aqui neste Congresso, o órgão máximo da nossa Federação, mais uma vez confirmamos este nosso compromisso de defesa da escola pública. E é com essa força, com essa convicção, com os caminhos que este 10º Congresso Nacional dos Professores definiu, também já no início da próxima legislatura nos apresentaremos à nova equipa que irá tutelar a educação. Como aqui aprovámos, exigiremos já uma ruptura com o passado no que ao financiamento da educação diz respeito. A educação e a ciência que têm de ter um financiamento adequado que atinja respectivamente os 6% e os 3% do produto interno bruto, de forma a quebrar este tão longo e intencional ciclo de subfinanciamento. A educação não pode estar submetida às leis da oferta e da procura, aos lobbies empresariais da educação, a essa instituição educativa neoliberal cuja intenção é destruir o ensino público, privatizando os benefícios e socializando os custos. Esse não é de certeza o nosso caminho e cá estaremos para o afirmar e para o combater quem por aí queira ir. Camaradas, o lema deste Congresso é a valorização, já, e essa, é a primeira, a mais importante, a mais destacada reivindicação. Por isso, vamos exigir um compromisso inquestionável, compromisso que passa pela valorização da carreira. A revisão do Estatuto da Carreira Docente é uma peça fundamental.
Revisão global do estatuto que queremos e que tem por referência a proposta da FEMPROF aprovada naquele plenário nacional de professores e educadores em 7 de março passado, após mais de 380 reuniões por todo o país com a participação de milhares de docentes. Portugal, fruto de opções políticas intencionalmente tomadas por sucessivos governos, tem desinvestido na educação. Estamos confrontados com um grave problema de falta de professores. Esta é uma terrível realidade, um problema gravíssimo que atinge o nosso sistema educativo. E não se resolve com panaceias, como o ministro, ou ainda ministro, tentou enganar o povo com isso, a população. Mas sim com medidas concretas que implicam um compromisso para o futuro. Esse compromisso implica uma negociação séria, sem subterfúgios, onde em cima da mesa tem de estar a melhoria das condições de trabalho de todos os docentes, definindo de forma clara que a componente letiva é todo o trabalho desenvolvido diretamente com os alunos e que a sua duração tem de ser igual para todos os setores. A aprovação de um regime específico de apresentação aos 36 anos de serviço, admitindo-se no imediato a aposentação com pensão completa a quem já tiver, como é óbvio, está na nossa proposta, a vida contributiva aos 40 anos de desconto. A urgente revisão do regime de avaliação de desempenho docente, conferindo-lhe um caráter formativo e não como este, que é um regime de avaliação punitivo, desburocratizando e eliminando as malfadadas cotas que destroem toda a justiça deste processo. Exigir a recuperação de todo o tempo de serviço trabalhado e não contado, que além do tempo congelado implica também o tempo de serviço perdido em transições de carreira. Essa sim, a verdadeira RIT, a verdadeira recuperação integral de todo o tempo de serviço. A formação inicial de professores é também para nós uma prioridade. Está, como é óbvio, intimamente ligada, como aqui dissemos, nas intervenções, à atratividade da carreira. Para a FEMPROF, investir na formação inicial de professores é uma preocupação que sempre assumimos como central e esta tem de ser um vetor fundamental para a construção de uma ética profissional para a valorização da profissão. No ensino superior e na investigação, o processo de revisão dos estatutos das carreiras docentes, destes investigadores também. Neste setor, os resultados finais do processo negocial têm de ter impactos positivos e relevantes nestas duas áreas, a par da abertura de concurso para lugares de carreira, de acordo com as necessidades efetivas das instituições, das unidades de investigação, no respeito pelas disposições constantes nestes 2 estatutos de carreira. Mas também no ensino particular e cooperativo, nas IPSS, nas misericórdias, onde, deixem-me recordar, somos a estrutura sindical que mais intervém na defesa dos direitos dos docentes destes setores, exigiremos aqui também, camaradas, que independentemente do vínculo contratual, ser público ou privado, o princípio é o mesmo. Na mesma profissão docente, os mesmos direitos, deveres e condições de trabalho. E disso não abdicamos. Continuaremos também a defender nestes setores a importância da contratação coletiva, mas em condições que permitam melhorar de facto as condições de trabalho e o respeito pelo exercício da profissão, o que exige a revogação das normas mais gravosas constantes no Código de Trabalho. Camaradas, outra questão, a defesa da gestão democrática, sempre esteve na agenda reivindicativa da FEMPROF. E por isso, nos últimos anos, continuamos e continuaremos a desenvolver iniciativas junto do Governo, junto da Assembleia da República, com os partidos, visando uma alteração legislativa também nesta área. A escola que ensina a democracia tem de ser democrática também. Continuaremos a estar envolvidos na reversão do processo de transferência de competências para os municípios em matéria da educação, a chamada municipalização, a transferência de competências, como
Francisco de Almeida disse aqui muito bem. Acabar com o caminho que vários governos iniciaram de descartar responsabilidades e justificadas insatisfações e protestos que abrem o espaço à contratualização e privatização de vários serviços da escola pública, e esse é o objetivo e temos que denunciar isso. Pois é, camaradas. Estava à espera de palmas aqui. Era por causa das questões da municipalização. Pois é, camaradas, esta continuará a ser a mesma FEMPROF, que já no início da próxima semana reunirá o seu novo Secretariado Nacional, o seu órgão de direção executiva, para analisar e tomar posição em relação ao resultado que sair do ato eleitoral da manhã. Que já no dia 28 de maio, às 17 horas, realizará um plenário com os nossos colegas das escolas portuguesas no estrangeiro, para lhes dar nota do que resultou da reunião com o MES em abril, último, e dos ganhos que, apesar de tudo, se conseguiu, camaradas, graças à intervenção da FEMPROF. Na semana seguinte, ainda em maio, reuniremos outra vez o Secretariado Nacional, já em reunião regular, para definir e organizar a estrutura interna deste órgão, com distribuição de responsabilidades e para operacionalizar a agenda reivindicativa que aqui acabamos de aprovar. Aqui definimos. Depois, evidentemente, as reuniões com os grupos parlamentares do arco da democracia, para apresentar os eixos fundamentais da nossa Carta Reivindicativa, do nosso programa que este Congresso aprovou. Vamos também ouvir as suas posições, como é óbvio, sobre estes problemas e, sobretudo, as propostas que têm para garantir que a escola pública seja uma prioridade e os professores sejam respeitados e valorizados. E logo na primeira reunião com a equipa que vai tutelar a educação, apresentaremos também este nosso caderno reivindicativo, onde estará como primeira prioridade a nossa proposta para a revisão do Estatuto da Carreira Docente. E claro, como sempre fizemos, afirmaremos, como sempre fizemos, que estamos disponíveis para a negociação, para uma efetiva negociação, e temos propostas, mas se não acontecer, e também como sempre fizemos, camaradas, vamos dizer que os professores estão também disponíveis para a ação e para a luta, e faremos isso sempre que necessário. Este é e sempre foi o nosso compromisso. O de participar empenhadamente com os professores, pois sabemos que o êxito da ação reivindicativa está fortemente ligado à atividade que for desenvolvida pela FEMPROF e pelos seus sindicatos nas escolas, junto com os professores. Camaradas, e chamo o Francisco, que vai falar a seguir de mim, não? Não vais, Francisco. Vais falar agora, a seguir. Não, é o Tiago. seguir Senão é o Tiago. chamava-te para aqui, que era para acabar de entrar. Mas tudo bem. Camaradas, por uma profissão com futuro... A culpa é da Ana Velocetei. Por uma profissão com futuro e uma educação pública de qualidade, valorização já. Viva o 15º Congresso Nacional de Professores, viva a FEMPROF, viva os professores! Então, camaradas, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco. Em nome da CGTP, agradecer o convite por poder partilhar convosco este momento. E em nome de todos os trabalhadores e de todos os sindicatos da CGTP, recebam uma forte saudação a este vosso 15º Congresso. A força demonstrada nestes 2 dias, as conquistas e defesa de direitos, o património de luta que está presente neste Congresso, confirmam o papel insubstituível da FEMPROF, a maior organização sindical de professores e investigadores do nosso país. Demonstram também o poder da força organizada, o poder dos professores, dos educadores, dos investigadores, unidos neste coletivo feito de homens e de mulheres, que dão o melhor de si para elevar as condições de trabalho e de vida de quem ensina. A defesa da escola pública, gratuita, democrática, inclusiva e plural, é impossível
sem a valorização dos professores, dos educadores, dos investigadores e de todos os trabalhadores não docentes. O ataque aos direitos destes trabalhadores é, em si, um ataque à escola pública. O adiar para o dia de São Nunca à tarde a valorização profissional é a negação a uma educação de qualidade e a negação deste direito tem consequências diversas. Não tem, camaradas e amigos, não tem o mesmo impacto a degradação do ensino para os filhos dos trabalhadores e para os filhos daqueles que recorrem ao ensino privado, líder de rankings como do elitismo, da exclusão, do individualismo, da meritocracia, que desde pequeno vai sendo distorcida para perpetuar a divisão entre os poucos que tanto têm e os tantos que produzem essa tanta riqueza. A garantia do direito à educação é um elemento central para o desenvolvimento do país e tanto se avançou, camaradas, nestes últimos 51 anos, quando a Revolução de Abril herdou um país onde ler e escrever não era para todos, onde muitos daqueles que aqui estão são filhos daqueles que nunca foram meninos. É preciso avançar e combater o retrocesso que querem impor neste e nos demais direitos sociais que conquistamos. São direitos que querem transformar em negócio para colocar no mercado aquilo que conquistamos e não é mercadoria. É assim na educação, é assim na saúde, ou no negócio da CUF, do Grupo José de Melo, ou da Luz Saúde, da FOSUM, da Dona da Fidelidade, ou das Lusíadas Saúde, do Grupo Francês Vivaldo Santé, ou da Trofa Saúde, da família Vila Nova, e na da HP Saúde, do português João Bacalhau, começam a conquistar terreno nos negócios nacionais e a crescerem a bom ritmo, assim dizia a revista Forbes, ao ritmo da degradação do Serviço Nacional de Saúde, dizemos nós, porque sem tal degradação o crescimento do negócio destas famílias seria impossível. É assim, camaradas. Na Segurança Social, sem ela nada feito, a saúde é um direito. Sem ela nada feito. É assim, camaradas, na Segurança Social, onde mesmo perante saldos de milhares de milhões de euros positivos a cada ano, com mais de 39 mil milhões de euros no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, nos querem fazer crer que é insustentável e tentam empurrar o dinheiro dos beneficiários para os sistemas privados. Por ano, os descontos dos trabalhadores para a Segurança Social e a Caixa Geral das Aposentações são superiores a 32 mil milhões de euros. E é este dinheiro que é nosso, que está no Sistema Universal, Solidário e Público, que o setor financeiro e quem o domina quer deitar a mão. Na educação, na saúde, na segurança social, aquilo que se exige é a defesa, reforço e melhoria na prestação pública e não a destruição e degradação para fomentar o negócio de meia dúzia. São décadas de mercantilização, de especulação e de negócio, que estão na base dos problemas hoje sentidos na garantia do direito à habitação. Não é por excesso de presença pública, mas sim porque foi deixado ao privado e à sua lógica que hoje temos tantos problemas no acesso à habitação, como vós, professores, sois testemunhos, muitos deslocados e sentem isso diariamente na vossa pele. Nestes tempos em que, bem como assinalam no programa de ação que hoje aprovaram, são marcados pelo neoliberalismo e a promoção do individualismo, a ação coletiva unida e organizada, esclarecida e combativa ganha ainda maior relevância. A unidade dos professores, dos investigadores, dos não docentes e de toda a comunidade escolar, na luta pelas suas condições de trabalho e de vida, ganha ainda maior expressão quando constatamos que, embora com particularidades, as reivindicações de que somos portadores são comuns às dos restantes trabalhadores, sejam eles do setor público ou privado, tenham nascido em Portugal ou daqueles que aqui procuram as condições que não têm nos seus países, sejam eles católicos, muçulmanos ou não têm religião, camaradas e amigos, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos querem fazer crer para nos separar. Sim, camaradas, é comum a nossa luta pelo aumento geral e significativo dos salários. É comum a luta pelo direito à carreira, valorização das profissões. É comum a luta pela negociação coletiva. É comum a reivindicação de maior democracia nos locais de trabalho, seja nas escolas onde o modelo imposto a nega, seja nas empresas onde continua a haver patrões que pensam que a democracia fica à porta e lá dentro é o poder absoluto. Enquanto trabalhadores,
Somos muito mais fortes unidos para responder à ofensiva dos que nos querem pôr em causa o direito à greve e ao livre exercício da atividade sindical. Sim, camaradas, temos aqui, neste Congresso, os professores que foram exemplo prático da luta, que usaram os seus direitos, estes direitos, para atingir os nossos e os vossos objetivos. Querem pôr em causa estes direitos porque sabem que o seu exercício é uma poderosa ferramenta que nós, trabalhadores, temos para avançar na melhoria das condições de vida. Camaradas, no momento em que se realiza este Congresso, estamos nas vésperas de um ato eleitoral, onde diferentes projetos e perspectivas se encontram. Sobre estas e outras matérias estão em confronto. Não faremos, não só porque estamos em dia de reflexão, mas também porque aqui, durante estes 2, 3 dias, aquilo que discutimos é, de facto, opções políticas que têm impacto concreto nas nossas vidas, mas também porque somos um movimento sindical unitário, não vamos discutir aqui o apelo ao voto no partido A, B ou C, mas deixávamos um desafio para analisarem o que cada força propõe, que soluções apresentam aos problemas com que lidamos, que passado têm, uns como promotores da política de direito à desigualdade e de submissão que nos trouxe até aqui, e outros que combatem e avançam com uma política alternativa, soberana, que tem nos valores de Abril e nas conquistas de Abril as bases da construção do novo futuro. Certos? Estamos certos de uma coisa, que a composição da Assembleia da República pode ajudar ou não à luta e à concretização das nossas reivindicações. Mas seja ela qual for, cá estamos, organizados nos sindicatos que compõem a FENPROF e a CGTP, a lutar pelos direitos, a lutar pela democracia de Abril e por tudo que esta nos trouxe, pilares do desenvolvimento, sementes de futuro, de confiança e de justiça social. Neste momento particular, e porque também representa todo um coletivo, deixem-me saudar o camarada Mário Nogueira e, através dele, todos aqueles que, por motivos diversos, cessam as suas funções de dirigentes sindicais. Aos camaradas Francisco Gonçalves e ao José Feliciano Costa, mas essencialmente a todos os dirigentes, todos os professores, todos os trabalhadores, a vós vos dizemos, cá estamos, para continuar a lutar pela escola pública, gratuita, democrática, inclusiva e plural, respeitadora dos direitos de todos os trabalhadores que a constroem, que lhe dão corpo e vida, a lutar pelos direitos de todos os trabalhadores, pela elevação geral e significativa de todos os salários, elemento central para a elevação das condições de vida e de trabalho, de combate à exploração, por um Portugal com futuro. Camaradas e amigos, é este o movimento sindical que nos caracteriza, é este o projeto para o qual caminhamos unidos e organizados e, por isto mesmo, viva a luta dos professores e dos investigadores, viva a luta de todos os trabalhadores, viva a CGTP Intersindical Nacional, viva a FENPROF. Boa tarde a todos os convidados, boa tarde a todos os delegados. A segunda parte da intervenção da coordenação começa por aquela que é a palavra-chave deste Congresso e que é a palavra-chave do futuro: participação. E dou alguns números. Este Congresso teve 659 delegados inscritos. Participaram 628. Houve, nas votações para o Conselho Nacional, 623 inscritos, 597 votantes e uma lista eleita com 95% dos votos. O programa de ação foi aprovado por unanimidade e teve 13 parágrafos que foram alterados ou acrescentados, ou seja, contributos dos delegados a este Congresso.
A resolução sobre a ação reivindicativa foi aprovada por unanimidade e acolheu 4 propostas de alteração, também apresentadas por delegados a este Congresso. Nas intervenções, tivemos 59 inscrições para o programa de ação, 46 delas foram feitas, 13 não houve tempo para serem efetuadas. A esses camaradas já pedimos que façam chegar as suas intervenções à FENPROF, porque ficarão registadas para memória futura. Sobre a resolução sobre a ação reivindicativa, foram 28 os inscritos e falaram 27. Apenas um não falou, portanto, porque não se encontrava no momento na sala. E, por último, sobre estes números, foram 11 as ações aprovadas, por maioria ou unanimidade, 8 delas provenientes do Secretariado Nacional e 3 provenientes de delegados a este Congresso. Estes números mostram bem aquela que tem que ser a palavra da FENPROF. Participação, participação de todos. Camaradas, o José Feliciano Costa já aqui deixou as linhas de força para a nossa intervenção político-sindical no mandato que hoje se inicia e que foram aprovadas neste Congresso. O Tiago Oliveira trouxe-nos uma reflexão sobre o mundo do trabalho, um universo que partilhamos com a CGTP e na CGTP e no movimento sindical unitário. Para concluir esta sessão de encerramento, vou aqui deixar registados, melhor dizendo, 3 apontamentos sobre a organização da nossa federação. O primeiro apontamento, breve, é sobre a solução sufragada neste Congresso para a coordenação do Secretariado Nacional da FENPROF. Não precisamos de recuar até à República Romana para encontrar lideranças colegiais e a 2. O SPN tem atualmente, e já teve no passado, uma coordenação a 2. No caso do SPRC, a coordenação é a 3 e no SPN já foi, num determinado período, a 4 e noutro a 5. O SPGL, com a designação presidente e área da presidência, o SPZS com presidente e vice-presidente, o SPM com coordenador e vice-coordenadora e a própria FENPROF no último mandato com secretário-geral e secretários-gerais adjuntos, têm também coordenações colegiais. Contudo, levanta-se uma outra questão. E qual é o rosto da Federação? E é este o segundo apontamento, o rosto da FENPROF. Aqui, camaradas, temos que considerar não só o rosto concreto, mas também o tipo de sindicalismo que o informa. Vamos ao primeiro. O rosto da FENPROF não é o rosto do seu ou dos seus secretários-gerais. Não é o rosto dos secretários nacionais. Não é o rosto dos seus conselheiros nacionais. É o rosto destes e é o rosto dos mais de 500 delegados eleitos que aqui estão neste Congresso. É o rosto dos mais de 1000 dirigentes e delegados dos 7 sindicatos da nossa Federação. E é também o rosto das centenas de funcionários sindicais da FENPROF e dos seus 7 sindicatos. E são todos estes que todos os dias são interlocutores dos educadores, dos professores e dos investigadores com quem falamos e que a nós se dirigem. O rosto da FENPROF é o rosto concreto de cada um destes sindicalistas e destes funcionários sindicais, aquela e aquele que esclarece, aquela e aquele que mobiliza, aquela e aquele que apoia os educadores, os professores e os investigadores em Portugal e no estrangeiro, no setor público e no setor privado.
E camaradas, se o rosto concreto da FENPROF é este, é a forma de fazer sindicalismo que lhe confere a identidade. Um sindicalismo de reflexão sobre a política educativa. Um sindicalismo reivindicativo, de protesto e de proposta, assente no trabalho sindical nas escolas e de estreita ligação com aqueles que representamos, os professores. É verdade, camaradas, que enche a alma de qualquer um ver o mar de gente que desfilou durante 4 horas entre o Marquês do Pombal e o Terreiro do Paço no dia 11 de fevereiro de 2023, compondo a maior manifestação de professores que esta lusa terra teve. Ou nesse mesmo ano, no dia 19 de janeiro, ter estado presente debaixo de um dilúvio em Braga, na primeira ronda de greves distritais, perante uma multidão de professores que não arredava pé. Ou ainda, camaradas, ou ainda, na manifestação da região Norte-Centro, no Porto, nos Aliados, a 4 de março de 2023, presenciando mais de 40 mil almas docentes a gritar a uma só voz que a luta ia continuar. E continuou. Mas camaradas, a luta continua, claro que a luta continua e a luta é contínua. Não só continua, como é contínua. Mas estes dias especiais só são possíveis devido ao trabalho diário dos milhares de rostos da FENPROF. Só há dias assim porque temos uma agenda sindical dinâmica, com várias iniciativas de rua, umas maiores, outras menores, e porque todos os anos fazemos dezenas de plenários sindicais, centenas de reuniões de agrupamentos de escola e escola não agrupada, milhares de visitas às escolas e um sem número de contactos nos jardins de infância, nas escolas, nos colégios, nas universidades, nos politécnicos e nas 50 delegações dos nossos sindicatos. Estes dias especiais só são possíveis porque nós prestamos um apoio de qualidade aos nossos associados, porque temos o trabalho na escola e o contacto presencial com o educador, professor e investigador como o alfa e o ômega do trabalho sindical dos nossos dirigentes e delegados sindicais. Estes dias especiais só acontecem porque a FENPROF apresenta propostas. Não faz da luta um fim em si mesmo. Não cede 1 milímetro nem ao conformismo, nem ao voluntarismo. E não se fica por aqui. Realiza também seminários, debates, reflexões e outras ações sobre política educativa, de que é bom exemplo o ciclo de debates do nosso Centro de Formação, o Centro de Formação José Salvado Sampaio. A FENPROF, os seus sindicatos, os seus dirigentes, os seus delegados e ativistas e os trabalhadores sindicais que têm, são os rostos de todos os dias, dos dias bons e dos dias maus. E é este o rosto da FENPROF, é esta a sua marca, é o que fica do que passa. E chegamos, então, ao terceiro apontamento, o desafio para o futuro. Aqui é inevitável uma consideração. Hoje fechamos um ciclo. Um ciclo que teve as suas dores, particularmente no SPN e no SPGL. Mas um ciclo grandioso, de grande afirmação da FENPROF. Um ciclo em que foram cruciais todos aqueles que integraram os órgãos da FENPROF e dos seus sindicatos, dirigentes, delegados e ativistas que deram corpo ao manifesto. De entre todos,
é devido a uma referência destacada ao camarada Mário Nogueira. Ele não gosta, mas tem que gramar. Camaradas, o ciclo que agora se abre é um ciclo de transição geracional. Sabemos que até ao final desta década são milhares os professores que se aposentarão. Inevitavelmente, e por essa mesma razão, serão muitos os dirigentes sindicais que chegarão também à aposentação. O rejuvenescimento do professorado português vai inevitavelmente ser replicado nos nossos sindicatos e na FENPROF. Rejuvenescer não é da política, é um imperativo biológico para as organizações. As escolas da década de 30 terão novos rostos docentes. A FENPROF e os seus sindicatos também. Precisamos, assim, de formar quadros sindicais, sabendo que a formação de um quadro sindical tem dois ingredientes fundamentais: a prática sindical e o tempo. E por isso é importante destacar que temos bons quadros para passar o testemunho. Gente de uma geração que viveu intensamente a construção da democracia em Portugal, esse projeto, afinal, tão recente e ainda inacabado. E temos um grande legado, a marca da FENPROF, que com a sua forma de fazer sindicalismo, com a sua imagem, vai muito para além desta sala. Vem das brumas da história da democracia e de penas muito respeitadas a ideia de que a geração que aí vem é uma desgraça. Como se uma peste escarlate tivesse varrido o mundo e a barbárie fosse uma inevitabilidade. Mas, camaradas, se é verdade que neste tempo parece pesar mais o individualismo que a cidadania, a segregação que o convívio, também é verdade, e ainda recentemente vimos muita gente jovem nos desfiles do 25 de Abril a defender os valores de Abril e as suas conquistas. Nem mais nem menos que as liberdades, os direitos e as garantias que a Constituição da República Portuguesa de 1976 afirmou. E destes jovens que desfilaram a preceito pelo 25 de Abril, alguns serão docentes e educadores. Alguns hão de vir para esta profissão. É que, se é verdade que muitos alunos do ensino superior fogem a 7 pés dos cursos de formação de professores, não é menos verdade que está a aumentar o número de candidatos a estes cursos e, mais importante ainda, está a haver um crescente interesse nas sessões que fazemos e temos que continuar a fazer com alunos das instituições de formação de professores e com estagiários. É que, se é verdade que muitos dos nossos sócios, particularmente os mais novos, usam os sindicatos da FENPROF como prestadores de serviço ou como uma espécie de gabinete de apoio ao professor, não é menos verdade que estamos a crescer em sindicalização, que temos um grupo considerável de sócios jovens e em capacidades. Fazemos um número significativo de atendimentos presenciais, telefónicos, por e-mail, de quem busca apoio, opinião ou parecer sobre um qualquer problema profissional. É que, se é verdade que há uma enxurrada de comentários sem filtro nos nossos debates e reuniões online, por vezes que nos põem os cabelos em pé, não é menos verdade que estamos com níveis de participação muito interessantes em número, tempo e qualidade de intervenção. É que, se é verdade, camaradas, que aquilo que chamam a geração X,
os nados entre 1965 e 1980, já padecia dos males individualistas e afins, não é menos verdade que com o correr do tempo, esse escultor, como lhe chamava alguém, muitos passaram de consumidores a cidadãos, de clientes do apoio a sócios a ativistas, a delegados sindicais e a dirigentes, estando hoje aqui muitos presentes neste 15º Congresso Nacional dos Professores. O futuro, camaradas, está sempre por fazer. Há potencial de sindicalização, há campo de recrutamento, temos legado, temos rosto, temos imagem, marca ou o que lhe queiram chamar. E temos o mais importante, a FENPROF, a mais representativa federação sindical de professores do nosso país, aquela que tem, na defesa intransigente dos direitos dos professores e da escola pública de qualidade, o seu único propósito político. Por isso, camaradas, vamos a isso. Viva o 15º Congresso Nacional dos Professores, viva a FENPROF, a luta continua!